Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém. Dando continuidade à série de mensagens concernente às 7 igrejas da Ásia Menor, e desta feita estamos quase que concluindo. Estamos na penúltima igreja, a saber, a igreja de Filadélfia. O texto base que estamos tendo está no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Já começamos a falar da igreja em Filadélfia, já falamos sobre a perseguição que aquela igreja estivera passando e que os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser o povo eleito por Deus, e por conta disso eles eram perseguidos. A gente também precisa entender de que Cristo não estava dizendo que haveria de livrar os crentes de Filadélfia de passar pela provação, mas que ele haveria de livrar através da provação. Tendo em vista e aplicando aos dias atuais, é o que ocorre entre nós, que Cristo, Ele nos protege, mas não nos impede de passar por situações adversas, onde as quais ali seremos provados e consequentemente aprovados, entendeu? E à luz de toda esta verdade sobre a perseguição divina, Cristo informou que os crentes de Filadélfia, que Ele não demoraria a voltar, e deixou a importante exortação: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Nesse ponto fica muito clara a forma como a soberania divina e a responsabilidade humana são apresentadas. E como é bom a gente aprender acerca deste contexto, porque quando o Senhor fala de que Ele vai guardar, quando o Senhor fala e o Senhor recomenda, conserva o que tens, é porque o Senhor, na verdade, tem nos orientado a ter cuidado e conservar a essência, haja vista em dias de procrastinação, em dias de apostasia. Muitos têm perdido a essência, têm perdido o valor espiritual. E concernente a isso, a gente ainda vai ver que outro detalhe importante é que na carta à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo diz que aqueles crentes já possuíam a coroa de vencedor. Ou seja, a exortação não dizia para aqueles conquistarem a coroa, mas para simplesmente cuidarem apropriadamente da coroa que eles já eram possuidores. Ou seja, eles não precisavam lutar por uma coroa, porque isso aí já era de fato deles e de direito. E quanto à instrução, era para que os crentes em Filadélfia continuassem sendo fiéis. Fidelidade. E para tanto, eles podiam contar com o cuidado pessoal do Senhor, que haveria de mantê-los firmes, seja as quais fossem as circunstâncias. Ei, você está precisando do cuidado do Senhor? Você está precisando que Deus cuide de você, da tua casa? Nem se preocupe. Existem promessas que são para os nossos dias e que em todo tempo a gente vai aprender e compreender. E uma dessas promessas que foram deixados à igreja em Filadélfia, a carta à igreja de Filadélfia termina dizendo e trazendo a promessa de recompensas gloriosas aos vencedores. Perceba que só vai ter ou receber promessas os que vencerem. Derrotados e covardes não terão direito a isto. Em primeiro lugar, Cristo prometeu fazer do vencedor coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Apocalipse capítulo 3, verso 12.
Essa era uma promessa muito significativa para os crentes de uma cidade que vivia assombrada por terremotos. E eles seriam colunas no santuário de Deus. Inclusive, os terremotos de terra eram tão frequentes e o medo da população era tão grande que muitos habitantes de Filadélfia resolveram morar em campo aberto, fora dos muros da cidade. Mas Cristo prometeu uma estabilidade permanente aos vencedores. E esta promessa também alcança a tua vida, também alcança você. Cristo te dar uma estabilidade espiritual, oh glória! Mas isso é aqueles que se tornarem ou forem vencedores e que acima de tudo receberiam coroa da vida. Afinal, eles seriam pilares do templo de Deus, de onde jamais precisariam sair. Na cidade celestial, os crentes de Filadélfia jamais precisariam sair da cidade, pela ameaça de um desastre. Em segundo lugar, Cristo prometeu gravar sobre o vencedor o nome do seu Deus e o nome da cidade do seu Deus, isto é, a Nova Jerusalém, e o seu próprio novo nome, quando Filadélfia foi arrastada pelo terremoto de 17 depois de Cristo. A cidade recebeu a ajuda financeira do Império Romano para sua reconstrução. Em gratidão, Filadélfia teve seu nome trocado para honrar o imperador Tibério. Depois, uma vez mais, o nome da cidade foi alterado para homenagear o imperador Vespasiano. Então, a promessa de que os crentes fiéis de Filadélfia receberiam um novo nome realmente era muito significativa. Mas, diferente daquela cidade que tinha recebido um nome em homenagem ao Deus imperial romano, os crentes da igreja de Filadélfia teriam escrito sobre si o nome divino, numa indicação de que eles pertenciam a Deus, a Nova Jerusalém e a Cristo. A cidade de Filadélfia foi fundada no tempo do apóstolo Paulo e, historicamente, ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia, dominaram aquela região, a fé cristã persistiu em Filadélfia e ainda hoje há cristãos naquela região que agora pertence à Turquia. É muito bom aprender a palavra de Deus, né? É muito bom ser edificado pela palavra do Senhor. E deixa eu fazer algo aqui muito importante. Quero pedir a vocês, esses dias estávamos no corre-corre e já estava gravado já as mensagens, mas uma vez mais eu quero aqui pedir oração aos irmãos acerca das enchentes que têm ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade abençoada, uma cidade onde a qual tem muitos homens e mulheres de Deus, muitas pessoas que infelizmente perderam seus entes queridos, mas com as nossas orações nós vamos ver o agir de Deus e eu creio que eles vão passar por isso logo logo e vão estar depois se reerguendo e reconstruindo suas histórias. Mas o que cabe a nós, além de ajudar, além de, orar, interceder, é pedir para que Deus esteja cuidando de cada um. Não é fácil. O negócio lá não foi fácil. Mas Deus vai reerguer cada história e dar consolo àqueles que perderam seus entes queridos. Amém? Meu sentimento a todos. Ajudem de forma direta, indireta e o mais importante, continuem orando e intercedendo
por cada cidade daquela que foi, infelizmente, danificada, que teve muitas vidas escorraçadas, mas o nome do Senhor é fiel. Temos visto também muitos testemunhos, mas Deus é bom o tempo todo, tá bom? Também quero estar mandando aqui hoje parabéns a todas as mães. Feliz Dia das Mães para cada mulher, cada pai que exerce o papel de pai e mãe, cada mãe que exerce o papel de mãe e pai, cada guerreira, cada mulher que tem por finalidade a dádiva de gerar vidas. Que Deus abençoe você, mãe, mulher guerreira, sonhadora, batalhadora, e que nunca deixou de lutar por sua família. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Concluímos hoje a sexta igreja, e na próxima mensagem já vamos estar falando da última, a igreja de Laodiceia. Amém. A igreja de Laodiceia. É muito forte, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe, a paz do Senhor. E deixa eu te dar um recadinho também. Se você não tiver presente para dar à sua mãe, dê um beijo, dê um abraço, seja sincero e diga que a ama. Porque não adianta dar presente e não estar presente como filho. Amém? Fica a dica. Que Deus te abençoe. E eu hoje não tenho minha mãe comigo, mas enquanto eu estive com ela em vida, eu pude estar ao lado dela, amando, cuidando. E agora é só agradecer a Deus por tudo. Amém? Um abraço, um cheiro no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Ó glória!